como o Álvaro falou, né, a diálise peritoneal é uma modalidade subutilizada no nosso país. Mais de 150 mil pacientes estão em diálise no nosso país e 7% só desses pacientes estão em diálise peritoneal. Então, quando você me convidou, né, para poder vir falar sobre diálise peritoneal, primeiro quis chamar o Álvaro, que é um grande parceiro de vida que eu tenho na nefrologia, e a gente não poderia deixar de chamar a Cláudia também, pela importância da enfermeira, né, na diálise peritoneal. Acho que a enfermeira é o grande pilar da diálise peritoneal, e hoje, no Rio de Janeiro, a gente tem um cenário que a gente precisa tentar mudar de alguma maneira. A diálise peritoneal está um pouco deixada de lado, e a ideia aqui vai ser a gente trazer um pouco esse tema para esclarecer mesmo sobre esse método, sobre essa terapia. E mais uma vez aí, muito obrigado, cara, pelo convite. Pô, prazer todo meu. Fico muito feliz que vocês conseguiram se organizar para poder vir. Eu sei que todo convidado que vem aqui eu falo, pô, eu sei que é corrida, eu sei que é difícil conseguir um tempo para poder gravar aqui um conteúdo importante como esse, mas é sempre válido, então vai meu agradecimento a todos vocês também. E antes de a gente entrar no tema, Cláudio, eu queria te perguntar uma coisa, isso é a curiosidade minha, tá? Eu conheço a formação médica, né? Não sei como é que funciona a formação da enfermagem. A enfermagem, então, são 5 anos de faculdade e uma enfermeira que deseja fazer nefrologia, como você fez, o que ela precisa fazer? Olha, hoje você tem 2 opções. Ou você faz a residência em nefrologia, que na década de 90 não era reconhecida, tá, como você ter o título de especialista, mas hoje sim. Ou você faz a pós-graduação em nefrologia e você se torna um especialista em nefrologia. E aí o negócio é você ir criando um know-how, porque a especialidade ela é muito bonita e ela proporciona ao enfermeiro, de uma maneira até um pouco ímpar, do enfermeiro ter um pouco mais de autonomia, né, na dinâmica da assistência. E dentro dessa especialização, vocês aprendem a lidar com todo tipo de terapia substitutiva? Sim, com as hemodiálise, modalidades. hemodiafiltração, diálise peritoneal, Sim, tudo isso, isso. Vocês aprendem todo o cuidado Isso, são que os envolve... métodos convectivos, a hemodiálise convencional, a diálise peritoneal, o transplante, o conservador, né? Você trata, você passeia por toda essa seara que é a terapia renal substitutiva. Fantástico, fantástico. Bom, quem acompanha a gente aqui já viu que eu gravei episódios, né, com vocês a respeito da doença renal crônica, primeiro com o Jadilson, depois a gente falou da hemodiálise, né? Estão disponíveis na playlist do Conversa com o Especialista no meu canal, fique à vontade quem quiser ver. E lá a gente fala, né, de quando a função renal ela decresce até precisar que alguma coisa substitua essa função. E daí, aqui no Brasil, né, largamente utilizada a hemodiálise, e faltava a gente falar da diálise peritoneal, né, que é um outro método da gente fazer essa terapia substitutiva. E daí eu começo perguntando do básico para vocês, assim, o que vem a ser a diálise peritoneal? Qualquer um de vocês pode responder, fique à vontade. Acho que vale a pena, antes da gente falar da peritoneal, voltar no conceito da doença renal crônica, né? O Jadilson fez um podcast com você sobre isso, muito importante, que a doença renal... a definição de doença renal é quando você tem uma alteração funcional ou laboratorial morfológica que persista por mais de 3 meses, né? Então a gente pode dizer que esse paciente, no caso, tem doença renal crônica e conforme a evolução da doença, a perda de função renal, quando o paciente está em acompanhamento ambulatorial com o nefrologista, quando ele está com clearance ali, que é uma estimativa da função renal em torno de 15, 10, a gente tem que começar a abordar o paciente sobre as terapias dialíticas disponíveis e também sobre o transplante, no caso um transplante peremptivo ou até uma programação para um transplante futuro. E quando a gente vai abordar o paciente sobre as terapias dialíticas, a gente tem que falar da hemodiálise e a gente tem que falar da diálise peritoneal. Então acho que um conceito muito importante para a gente divulgar a diálise peritoneal é a gente já lá nesse D0 ali de orientação do paciente, a gente já botar a peritoneal como uma modalidade de primeira linha igual à hemodiálise. Porque senão a gente acaba criando um conceito antigo que como se a diálise peritoneal fosse uma segunda linha de terapia. Não, diálise peritoneal é primeira linha de terapia igual à hemodiálise. Em termos de desfecho, elas são equivalentes. Então a gente tem que tentar elucidar o paciente da melhor forma possível e adequar o paciente em qual terapia é mais adequada. E isso exige muito também dos profissionais que trabalham com a nefrologia, o médico, o enfermeiro, para a gente poder passar essa educação do que é a diálise peritoneal, tirar esse mito de uma modalidade difícil, de uma modalidade secundária, de uma modalidade com várias complicações. Então, a gente, nesse cenário,
a gente explica para o paciente as modalidades. E a diálise peritoneal é uma diálise, é uma terapia dialítica aplicada para o paciente com doença renal crônica terminal, tá? Ou seja, o paciente que necessita de uma modalidade de tratamento. É uma diálise que a gente utiliza um catéter na barriga, que a Cláudia depois acho que vai mostrar brilhantemente para a gente como é que é esse catéter, que a gente utiliza uma membrana abdominal, que é o peritônio, que você conhece muito bem como cirurgião, e a gente utiliza a infusão de um líquido dentro dessa cavidade abdominal, e através dessa membrana a gente faz a troca, que a gente também vai falar mais à frente em relação a isso. A diálise peritoneal tem algumas modalidades, que acho que a gente também vai citar mais para frente. Então, acho que o grande recado aí em relação à diálise peritoneal é a gente já tratar ela como uma protagonista desde o início. No Brasil, a gente tem esse, como o Jadilson falou, 7% dos pacientes renais crônicos fazendo diálise peritoneal. É um erro de várias frentes. É um erro nosso da nefrologia de não divulgar, um erro das sociedades, o erro dos próprios pacientes. Então, cabe a nós, que estamos com o processo na mão, a gente tentar divulgar o máximo possível a diálise peritoneal desde o início, lá no consultório, lá naquele paciente que descobre a doença renal, para ele não ser apresentado a peritoneal no pior cenário. Acabou o acesso para hemodiálise, e aí eu vou chegar já num paciente fragilizado e vou mostrar uma terapia para ele. Então, acho que o D0 lá de apresentação da terapia é fundamental. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acredito muito que agora a gente precisa pensar na desmistificação do método. Perfeito. Né? Então, tendo vocês à frente, que isso é uma coisa que é maravilhosa, principalmente quando vem do conservador, tratar a diálise peritoneal como primeira opção Sem dúvida. é importantíssimo, porque aí o método ele sai daquilo que ele era anteriormente, como tratamento de final de linha, né? Final de terapêutica. É o think of first, né? Exatamente. Começar pela peritoneal. E aí ele entra como a first PD. Acho que aí também entra uma questão assim que é importante a gente dizer, que é financiamento, né? Assim, infelizmente, ainda hoje, o método que o paciente entra em diálise, que a gente chama de terapia renal substitutiva, e a gente pode dizer hemodiálise ou diálise peritoneal, ainda tem aí um ponto crítico nesse sentido de financiamento. Acaba que, em grande parte das vezes, o paciente ele não tem a opção de ele vai decidir o que ele quer fazer, o que é melhor para ele, sabe? Existe uma questão financeira de interesses que também acaba prejudicando, às vezes, essa escolha. Então, é isso que o Álvaro falou, é o cenário ideal, né? É uma linha de cuidado que a gente fala. O paciente que tem doença renal crônica, a gente, como o Álvaro citou também, é uma doença crônica, como o nome diz, que evolui progressivamente. O importante é que esse paciente seja direcionado ao nefrologista, o nefrologista comece a fazer esse segmento, à medida que o paciente vai avançando com a doença e vai chegando próximo do método, a gente poder oferecer os métodos para ele. O que acontece hoje, grande parte dos pacientes não tem esse acesso ao nefrologista, acabam entrando em hemodiálise de urgência num hospital, ganhando um catéter e às vezes se deparam, de repente, necessitando fazer uma terapia contínua que eles nunca tiveram ideia daquilo, né? E assim, pasmem, né? Recentemente, a gente recebeu lá na Barra a visita de um paciente que faz hemodiálise, um paciente com convênio, está há 2 anos no método de hemodiálise e ele falou para nós dois que ele nunca ouviu falar no método de diálise peritoneal. Então, assim, isso é inaceitável, né? A gente está falando aqui de uma doença que tem essas linhas de cuidados, que o paciente pode optar por aquilo que ele melhor vai se adaptar, né? E quando a gente fala de terapia renal substitutiva, a gente fala hemodiálise, diálise peritoneal e transplante. Como você sabe bem, você também trabalha com a gente com transplante, a gente é um grupo transplantador, mas a gente também tem essa visão de que o paciente com doença renal crônica ele vai ter 3 opções terapêuticas. O transplante não é a solução da vida dele, é um outro método, e o mais importante é que ele pode migrar entre esses métodos, né? Se o transplante der errado, ele vai para a hemodiálise, se a hemodiálise der errado, ele pode ir para a diálise peritoneal, enfim. E aí ele pode ter essa opção, esse leque, né? Esse portfólio terapêutico que ele deve escolher. Então, o que acontece hoje, esses números que a gente diz de 7% de pacientes em diálise peritoneal, não é uma escolha do paciente. Na grande maioria das vezes, ele não teve escolha. Então, acho que isso é um ponto que a gente precisa muito bater aí nessa tecla, né? A Sociedade de Nefrologia do Estado do Rio de Janeiro tem se mobilizado, a Sociedade Brasileira de Nefrologia também tem se mobilizado,
E assim, é um método que infelizmente foi deixado realmente de lado para esses pacientes que evoluem com falência de acesso vascular e vão para a diálise peritoneal. E aí a chance do método realmente não ter sucesso, ela aumenta, né? Você está falando de pacientes com maior complexidade, maior comorbidades, então a diálise peritoneal como primeira escolha é o cenário ideal, né? Para você ter uma ideia, né? Que você perguntou sobre o que seria hemodiálise, o Álvaro explicou muito bem, mas uma coisa importante da gente dizer também é que é um método de tratamento que a gente fala muito mais fisiológico do que a hemodiálise. Então, é uma diálise que ela é feita de maneira completamente diferente, para quem tem a visão só da hemodiálise, né? E é um método que ajuda, por exemplo, o paciente a preservar a função renal residual dele. Então, os pacientes que às vezes evoluem com doença renal crônica e ainda têm um bom volume urinário, a diálise peritoneal ajuda esses pacientes a preservar esse volume urinário por mais tempo. Serve muito como uma ponte para o transplante, para a gente que gosta de fazer transplante também. Então é isso, é um método que está um pouco de lado e a Nefroclínica chega hoje no Rio de Janeiro com esse objetivo. Claro que trazendo um pouco essa experiência lá de Belo Horizonte. Hoje em Belo Horizonte eles estão robustos na diálise peritoneal. Eu tive lá, passei 2 dias lá e ver assim, a máquina funcionando é muito interessante. Eles têm uma linha de cuidado que funciona demais. Então é isso, eles capitaneiam esse paciente, preparam esse paciente, acolhem esse paciente, explicam para esse paciente, no momento mais adequado ele entra em diálise peritoneal. Então, a nossa ideia aqui, eu acho que nesse podcast, é trazer esse assunto mesmo para que a sociedade, não só de pacientes renais crônicos, mas até a própria sociedade médica veja a diálise peritoneal de maneira diferente. É um método que está um pouquinho de lado aí. Eu acho até que, voltando lá na formação do nefrologista, eu acho que é um passo fundamental. As residências médicas, as pós-graduações, a gente estimular lá na base. Porque, às vezes, além do paciente, às vezes, não ter opção de escolha, porque ele não tem uma assistência primária adequada, ou seja, ele vai bater na emergência lá urêmico, tendo que dialisar, aí o catéter de hemodiálise é o mais fácil, digamos assim, cabe ao médico nefrologista, ao enfermeiro nefrologista, lá na formação, na escola, na residência médica, a gente ter esse suporte de aprendizado. E hoje a gente tem até uma dificuldade nas próprias escolas de formação a ter uma peritoneal adequada, uma dificuldade ali da peritoneal. Então, a peritoneal precisa de um trabalho além da assistência, por exemplo, como a Nefroclínicas tem feito, de ter um N muito maior de paciente em peritoneal do que em hemodiálise, a gente trazer lá de baixo do berço da formação do nefrologista. Só assim a gente vai conseguir reverter esse jogo, entendeu? Então, e é possível. A gente tem alguns países que a diálise peritoneal é maior do que a hemodiálise, ou seja, o México é um país, claro, acho que 60% fazem peritoneal e 40% fazem hemodiálise. Mais ou menos isso. Hoje a gente está 93% em diálise e 7% em diálise peritoneal. Então acho que é uma falha de sistema mesmo, que a gente tem que mudar tudo efetivamente. E assim, até para trazer um número, para a gente poder elucidar um pouco isso, né? Como eu falei lá no início, a Sociedade Brasileira de Nefrologia, pelo último censo, diz que 7% dos pacientes estão em terapia, né, de diálise peritoneal. No grupo Nefroclínicas, hoje, 70% estão em diálise peritoneal. Então, assim, eles estão com quase 250 pacientes em Belo Horizonte. Isso é muito, Adolfo, assim, para quem está habituado número absurdo, com diálise peritoneal, isso é muito. E, assim, existe na diálise peritoneal uma coisa que é, como cirurgião, você sabe muito bem o que é isso, que é o efeito centro, né? O efeito centro, a curva de aprendizado. Então, assim, o método vai dar muito certo a partir do momento que a gente está fazendo muito. Quando ele é deixado de lado, claro, a chance do método não ir bem, das complicações aumentarem, isso tudo está muito relacionado, né? Então, é isso, né? Eu acho que a gente precisa botar esse método para frente, como o Álvaro falou, está faltando formação, está faltando o nefrologista mesmo, crítica a nós, nefrologistas, lembrar desse método, porque às vezes é muito mais cômodo botar um catéter, direcionar para a clínica de diálise, e aí depois faz uma fístula e fica em hemodiálise, e a coisa segue, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso, assim, a ideia inicial, né, em relação à diálise peritoneal, esse método que está um pouco esquecido, que a gente precisa revivê-lo, né? É um método muito educacional. Então, ele tem que começar lá na base mesmo, junto com o time médico, para ele já estar ali. Ele já nascer, já no momento que o paciente entrou no estágio 5, ele já está bem implementado, bem entendido, essa condição social desse paciente já está bem reconhecida, né? O que ele tem de capacidade de conhecer e entender e fazer o método, para que tudo dê certo. Eu sempre falo o seguinte, quando alguma coisa não vai bem,
ou a partir de um primeiro implante que deu errado, o que vai ficar sempre marcado é o que ficou ruim. Aquilo que é bom do método, você não consegue alcançar. Então, trabalhar em conjunto e ter um bom cirurgião é importantíssimo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quiser assistir esse vídeo na íntegra... Puta. A íntegra. Olha de novo. Você acabou de assistir mais um corte do nosso podcast Medical Talks Brasil. Se você quer ver esse vídeo na íntegra, acesse o meu canal do YouTube, Dr. Adolfo Bamonde, vai na aba do ao vivo, que esse episódio vai estar lá, tá ok? E se você quiser também pode acessar o link da bio do meu Instagram, @doutor.adolfobamonde. Muito obrigado.